E aí, meu, tudo bem, tudo tranquilo? A ideia é comigo. Chega aí, meu, chega aí, mim, que a paz seja contigo. Não pula esse vídeo. Estamos aqui para poder falar para onde caminha a humanidade. Você sabe para onde caminha a humanidade? Deixa eu ler só um trecho aqui. Saiba, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, lá há quase 2000 anos atrás, as escrituras já falavam, né, sobre esse futuro que nós vivemos hoje. Mas a pergunta continua: para onde caminha a humanidade? As projeções, né, não são boas. Eu não sou catastrofista, nem escatalogo, né, ou escatologista, acho que é mais ou menos isso, que fala sobre um fim da humanidade apocalíptica, destruidoras, sem esperança nenhuma. Não sou dos que pregam a isso. Mas o fato é de que estamos indo de mal a pior. E não é por causa só desses versículos, né? Se você vê o livro de Augusto Cury, Para Onde Caminha a Humanidade, se você lembrar, né, do admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, de 1984, de outro escritor, né? Então você vê que eles falavam do nosso futuro que vivemos hoje. Mas não é só isso não, né? Nós fomos criados com aquela ideia de que precisamos evoluir e que temos que abraçar o novo. E isso na década de 70, 80 e 90. E o fato é de que a gente abraçou essa ideia e fomos seguindo esse novo, né? Cada vez mais abraçando a tecnologia e as coisas que tem relacionado, né, a chamada modernidade. Mas, por incrível que pareça, o que a gente tem hoje, se por um lado você tem a facilidade, né, tecnológica, por outro você tem um declínio da natureza, né, da conduta ética e moral e até em termos de inteligência da pessoa humana. As coisas faladas hoje, né, as coisas ditas, os absurdos são quase que impensáveis há uns tempos atrás. Dica de passagem que com relação a uma questão que eu considero fundamental, que é a verdade. Alguns dizem que hoje não se tem como saber a verdade, mas se tem sim, né? A questão aí é muito mais profunda do que a gente imagina. Então, a mentira tomou conta, né? A mentira tomou tanto espaço que estão desejando hoje, né, um momento de verdade. Estão ansiando pela verdade. Mas a pergunta continua: para onde caminha a humanidade? Caminha para o abismo, né? Para a destruição, para tudo de que é ruim. Mas aí, o que fazer? Bom, alguns anos atrás, quando eu fazia o curso, né, de educação física, meu trabalho de TCC, eu identifiquei que os paradigmas existentes, ele já não serve mais. Na verdade, tudo que você tem aí, né, na chamada sociedade hoje é uma fraude, né? Instituições a nível mundial, a nível de país, a nível estadual, a nível municipal,
Nenhuma resolve o nosso problema. Só nos cansa, nos suga, né? Tira os nossos recursos para a gente investir nessas instituições e o retorno que a gente tem é zero. E, como eu falei, quando eu fazia o curso de TCC, eu pesquisava sobre a própria ciência ou epistemologia. Então, eu descobri que o paradigma chamado ciência, que era um dos mais, como é que se diz, que era o objeto de estudo, era onde eu estava envolvido, estava deficiente, estava agonizando. E comecei a ver que aquele instrumento que foi a ciência já não resolvia os nossos problemas. E aí levantei a segunda inquietação e pergunta o que fazer quando o paradigma existente não resolve mais o seu problema. A resposta é muito simples, se cria novos paradigmas. Então, por um lado, você tem aí uma degradação das instituições, você tem aí uma evidência de que nós estamos sozinhos no mundo, mas você tem a possibilidade de criar novos paradigmas. E essa é a minha, a minha proposta com relação a esse caos que nós vivemos. Não precisa ir muito longe. Se você vê o judiciário, se você vê o Congresso, né? Se você vê vários executivos, então é quase que tudo a mesma coisa, só diferencia um pouquinho ali, um pouquinho ali, ou um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Do modo geral, né? Está tudo degradado e não é que eles já foram coisas boas, não, eles sempre foram assim, mas hoje eles estão demonstrando realmente a sua cara. Então, para onde caminha essa humanidade? Bom, para coisa boa é que não é. Desse jeito, sem a verdade, né? Sem possibilidade de você rever ou pensar em algumas questões, então não é possível não. Na década de 70, 80 e 90, eu costumo dizer que tinha lá muitas coisas boas e muitas opções. E com o decorrer do tempo, foi se deixando vários hábitos, vários costumes para trás para adquirir o novo. E o que aconteceu foi um retrocesso, pode-se dizer assim, né? Uma atrofia da pessoa humana, principalmente com relação às questões, né, da mente. Não se teve a chamada que o pessoal fala de evolução. Então, alguns falam de falsa evolução. Mas realmente é falsa evolução, porque se a gente for analisar a palavra evolução, falando de uma maneira simplória, é você sair de um estado inferior e ir para outro superior, em todos os aspectos. E não foi isso que aconteceu, né? Se você vê, se Augusto Cury fala que nós estamos carentes de mentes brilhantes ou carentes de gente inteligente. Aliás, a tecnologia está imbecilizando as pessoas. Quando veio primeiramente a televisão, imbecilizou um monte de gente. Depois veio a questão dos computadores, imbecilizou mais ainda. E agora essa multidão de celular, de tecnologia na mão, né, de quase que na sua totalidade todas as pessoas do planeta. E agora, piorando mais a situação, veio a questão da inteligência artificial, que está nos roubando toda a capacidade de pensar, de inventar, de criatividade, e a máquina vai fazer tudo.
Só que essas coisas todas não são naturais, que é mais uma aberração do que vivemos. Aliás, alguém diz que essa, esses programas, né, que estão aí em alta, não é nem artificial e nem é inteligência, né? E também realmente não é inteligência, porque inteligência é uma característica da natureza da pessoa, né, do chamado ser humano, e não de máquinas. E não é artificial porque tem pessoas por trás disso dando manutenção, alimentando, ou seja, sem a pessoa humana, essas máquinas morrem, essas máquinas quebram e ficam inviáveis e não funcionam. E isso não sou eu que estou dizendo não, né? Se você dá uma busca aí no Google com esse termo, a inteligência não é artificial e nem é inteligência. Aí você vai ver nenhum programador falando sobre isso, em especial no programa de Reinaldo Azevedo. Então, essa é a questão que nós temos aí, né? Não é uma evolução, mas tudo isso é porque a nossa sociedade, né, se baseou cada vez mais, se especializou em mentira. Então, os próximos vídeos, as próximas coisas que eu vou postar, vai ser baseado nessas duas questões, sobre a verdade e a mentira, porque é uma coisa fundamental. E outra questão também é a questão da utilidade e inutilidade. Então, esse vídeo agora que eu estou fazendo é um vídeo introdutório, porque a gente vai lidar com essas questões, para onde caminha essa humanidade. E todo mundo deveria saber e se preparar para onde caminha essa humanidade. Então, pessoal, chegamos a mais um final. Dá um joinha, dá um legal, se inscreve no canal.